Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer essa aula de aplicações de lei de Newton. Olha só, então a gente tem as três leis de Newton que regem o movimento dos corpos. Eu comentei com vocês que, na verdade, a importância das leis de Newton são muito maiores do que isso. Na verdade, as leis de Newton foi o que possibilitou que a gente tenha a ciência como a gente tem hoje. E qual que foi o grande passo importante das leis de Newton que levou a todo esse desenvolvimento tecnológico, que foram as leis de Newton que permitiram que a gente enxergue, consiga fazer essa concatenação entre equações físicas, relações matemáticas da física e a natureza. Tá certo? Saindo um pouco dessa discussão filosófica e da natureza da ciência, vamos ser um pouquinho mais pragmáticos. As três leis de Newton regem os movimentos dos corpos, tá? Eles são a causa do que move os corpos, tá certo? Os corpos se movem pela ação das leis de Newton ou param de se mover pela ação das leis de Newton. E elas são divididas em três leis. Primeira, segunda lei. A primeira lei é a lei da inércia, que diz que se um corpo está em repouso ou ele tem movimento retilíneo uniforme, significa que não tem forças atuando sobre ele, ou que as forças que atuam sobre ele são nulas, o somatório dessas forças, certo? Segunda lei diz que essa relação, a gente vai chamar de esse conceito que nós vamos chamar de força, pode ser descrito como força igual à derivada do momento com relação ao tempo, que no caso em que a gente não tem variação de massa, leva ao bom e velho massa vezes aceleração. E a terceira lei, que é um pouco mais sutil, que é só uma linha, né? E diz o quê? Força que o corpo 1 exerce sobre o corpo 2 é igual à força que o corpo 2 sofre do corpo 1, só que com sinal contrário. Tá certo? Então vamos explorar agora isso, e sempre que a gente precisar, a gente vai recuperar esses conceitos. Vamos ver uma aplicação. Vamos ver uma aplicaçãozinha das leis de Newton. Deixa eu só consertar uma coisa aqui, para variar. Ótimo, acho que melhorou inclusive a transmissão. Então vamos fazer a aplicação das leis de Newton. Primeira lei de Newton. Quando um corpo está em equilíbrio em um sistema referencial inicial, a soma vetorial das forças que atuam sobre ele é igual a zero, a primeira lei de Newton. O diagrama do corpo livre é essencial para identificar as forças que atuam sobre o corpo. A terceira lei de Newton, ação e reação, também geralmente é também geralmente necessária em problemas de equilíbrio. As duas forças de um par de ação e reação nunca atuam sobre o mesmo corpo. Pessoal, esse detalhe aqui é muito importante. Tá certo? A gente não pode... Isso dá uma confusão na cabeça de muitas pessoas. 90% das pessoas que dizem que não gostam de física, não gostam de engenharia, porque não entendem a terceira lei e acham que não faz sentido uma força, um objeto empurrar o outro e o outro sair em movimento. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar que são o lado direito e o lado esquerdo da terceira lei significa ação em corpos diferentes. Ok? Esse terceiro parágrafo aí, esse próximo parágrafo, a força normal exercida sobre um corpo de uma superfície... Oi, quem é que está com o microfone aberto? Obrigado. Só um instantinho, pessoal. Aí, tá tudo caindo aqui.
esse terceiro termo, perdão. Esse parágrafo sobre a força normal, a gente vai explorar isso nos exemplos, tá? Não precisam ficar preocupado. Quer dizer, se preocupem, é interessante, tá certo? Mas a gente vai explorar isso agora, tá? Pessoal, eu vou começar com exemplos bem simples, mas não se iludam. Mesmo ele sendo simples, se houver alguma dúvida, não hesitem em perguntar. Olha só, a gente tem um caso de uma ginasta com massa de 50 quilogramas, perdão, que está começando a subir numa corda presa de um ginásio. Aquele exercício que a pessoa puxa a corda e vai subindo. Qual o peso da ginasta? Qual a força, módulo de direção que a corda exerce sobre ela? Qual é a tensão na extremidade superior da corda? Considere que a massa da corda em si é desprezível. Olha só. Primeira coisa. Vamos desenhar. Sempre. Você não faz engenharia sem fazer um esboço ou física, tá? Quando eu falo engenharia, eu estou pensando especificamente por causa do custo de vocês. Mas você não faz ciência exata sem você fazer um desenho para ilustrar o que você quer. Então, olha só. Nós sabemos que a gente tem uma ginasta com massa de 50 gramas. 50 gramas. Estou insistindo nos 50 gramas. Perdão, pessoal. 50 quilogramas. A nossa ginasta tem 50 quilogramas. Nós sabemos que estamos no planeta Terra, então nós temos a gravidade, 9,8 metros por segundo. Certo? E está numa corda que está subindo, que é uma corda presoteto que está subindo. Pessoal, quando vocês forem desenhar, não precisa se preocupar em fazer um desenho super sofisticado, tá certo? Porque no fundo, a ideia do desenho é para você se guiar, não você não ser uma grande expressão artística. Ou seja, o objetivo é que a gente consiga se encontrar. Como eu desenharia essa situação? Eu não sou muito bom em bonecos palito, ou seja, vocês imaginam que com boneco fazer um bom desenho, então, pior ainda. Então, vou imaginar que eu vou trocar a ginasta por uma caixa. Aqui tem um ponto importante, pessoal, é o seguinte, nessa parte do curso de física, se tudo der certo, a gente vai passar por ele, a gente vai tratar as coisas como objetos pontuais, como partículas. Eu não tenho um corpo extenso com o qual me preocupar. Então, se eu colocar uma caixa ou desenhar uma moça, uma caixa de 50 quilos, ou desenhar uma moça de 50 quilos, para o diagrama de forças, o efeito vai ser o mesmo. Eu vou concentrar tudo como se estivesse no centro de massa. Tá certo? Esse é o esquema. Eu não vou fazer nada com ele por enquanto. Agora, nós temos a coleção, a gente começa a fazer as nossas orientações. Primeira coisa, sistema de coordenadas, assim como era importante na aula na parte de cinemática, é importante aqui. Direção X, direção Y. Pessoal, notem, direção Y está positivo, o zero aqui, crescendo para cima, ou seja, está positivo de baixo para cima. E a gente sabe que a gravidade atua como? De cima para baixo, G. Tá certo? Então lembrem sempre de colocar o sinal indicando na parte numérica. Tá certo? Então vou fazer o item A antes de desenhar as forças. Imagina só. A gente tem a ginasta. Nós temos o peso dela para baixo, P. Deixa eu ver se eu consigo focar um pouquinho mais.
Nós temos P, que é o peso dela. E se vocês acompanharam o material que eu disponibilizei para vocês, tem um negócio chamado campo gravitacional, certo? Que é uma força à distância, e que ele provoca ele tem uma propriedade desse campo, é provocar uma aceleração constante em todos os objetos que estão sob ação dele. Ou seja, cada objeto vai ter uma força diferente atuando sobre ele, produzindo a mesma força. O que a gente chama de peso, algebricamente, então, a gente representa como massa vezes a gravidade. A massa da nossa moça é 50. O valor da gravidade, menos 9,8. 50 quilogramas, menos 9,8. Isso aqui vai dar para a gente. Tem que fazer essa conta direitinho. Se fosse 10, ia ser 500. 400 e... Alguém tem uma calculadora à mão, por favor? R$ 490? Perfeito, obrigado. 490 quilogramas de massa. Negativo, né? Isso, perfeito. Quilogramas de massa, metros por segundo ao quadrado, que vem da aceleração. Em metros por segundo. Essa unidade é o bom e velho Newton. Menos 490 newtons é a massa do objeto, da menina. Está apontando sinal negativo, indica que está o quê? Está apontando para baixo. Coerente com o nosso sistema de coordenadas. Mas olha só. A menina está... A caixa ou a menina, se vocês preferirem. Ele está parada. Tá certo? E se a gente lembra da primeira e da segunda lei, para estar parado tem que ter uma força contrária impedindo isso. Qual que é a força contrária que está impedindo da menina se movimentar? É o que a gente chama de tensão. Que atua sobre a menina. Ok? Com isso, pode não parecer... Opa. Ah, droga, segue a surpresa. Eu não queria mostrar o boneco para vocês. Com isso, a gente deu conta do quê? Da descrição disso aqui que eu chamo, que é o quê? O diagrama de forças. Com o diagrama de forças, a gente vai poder o quê? Achar esse outro item, que é o quê? Qualquer força, módulo de direção que a corda exerce sobre ela. Tá certo? Qual que é a força, a tensão que exerce sobre a menina? Eu tenho o peso para baixo e tenho a tensão para cima. Ela não está se movimentando, ou seja, agora eu vou fazer o diagrama de forças, que eu já adiantei ali. Em qual direção eu estou fazendo a descrição? Não tem nada acontecendo em X, pessoal. Eu só vou me preocupar, então, com a direção Y. Na direção Y, nós temos tensão positiva, ó, no nosso desenho, tensão aponta para cima, menos o peso aponta para baixo, e a gente sabe que a resultante é zero porque o bloco está parado, ele não está em movimento acelerado, está paradinho. Nisso a gente tira o quê? Que tensão há uma coisa que é importante. Esse sinal menos, aqui em cima, a gente trouxe da gravidade, tá certo? E quando eu me distraí disso, e quando eu fiz a descrição aqui, eu coloquei um sinal menos. Esse sinal menos está vindo da onde? Está vindo da gravidade. Ou seja, ele está duas vezes aqui, tá certo?
Só para a gente ter cuidado. Acho que a coisa mais correta que a gente deveria ter feito aqui é o seguinte. Olha, vamos calcular um módulo do peso, daí a gente não se preocuparia com esse sinal. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, quando eu for fazer o diagrama de forças, esse é o diagrama de forças, eu for transformar ele nessa relação algébrica, basicamente segundo a lei de Newton, eu tenho que levar em conta a atuação dos vetores. Estou falando isso para a gente não cometer o erro de colocar duas vezes, por exemplo, o sinal. Então, tenho aqui tensão para cima menos peso para baixo. O módulo da tensão para cima menos o módulo do peso para baixo igual a zero. Isso dá para a gente tensão igual ao módulo do peso. Isso dá para a gente que, nesse caso, a tensão é 490. Pergunta, vocês, por favor, respondam pelo chat se vocês quiserem, ou abram o microfone, fiquem à vontade. Opa. Qual que é a direção da tensão? Esse valor 490 é um módulo. Qual que é a tensão, ou a direção e o sentido da tensão? Pessoal, olha a figura. Tensão é um vetor. Ele está sobre o eixo Y, ou seja, é a direção Y, certo? E ele tem um módulo de 490 e está apontando para cima, ou seja, é positivo. Então, o vetor tensão é igual a 490 newtons, certo? Ah, professor, qual que é a direção do vetor peso, se a gente for levar isso? Na direção Y, né? Tenho que sempre indicar escrito na direção. Ah, e o vetor peso? Menos 490 na direção Y. É só olhar a figura. Está apontado para baixo, é o peso. Ok? Agora, vamos para o último item. Último não. Qual que é a tensão qual é a tensão na extremidade superior da corda? Percebam, eu não estou mais querendo saber do que está acontecendo sobre a ginasta, tá certo, pessoal? Eu quero saber o quê? Eu quero agora olhar qual a tensão sobre a corda. Onde que está a tensão sobre a corda na parte superior? Pessoal, aqui é o pulo do gato. A corda está presa no teto, não é isso? Então, para a corda estar presa no teto, precisa ter uma força que está segurando essa corda. Aquela amarração que a gente faz, que a gente imagina, a gente descreve ela como uma força que está atuando no sistema. Tá certo? Ou seja, essa corda aqui, se eu olhar esse ponto, que é o ponto de... Opa, vocês não estão vendo porque não está na frente. Nesse ponto de intersecção de contato entre a corda e o teto, certo? Eu tenho a força que a tensão
azul faz para baixo. Pessoal, uma corda, ela tem um papel, uma corda ideal, uma corda que a gente considera massa, ela tem o papel de transmitir a força, tá certo? Sem alteração. Ou seja, essa força azul aqui, eu tenho uma tensão para baixo, que está atuando nesse ponto aqui, que é onde eu vou olhar agora, que é o nosso objeto de interesse. Ok? Só que, de novo, tem que ter uma força contrária. Professor, mas por que tem que ter uma força? Ele está amarrado lá em cima. Matematicamente, se é amarrado lá em cima, a gente representa por uma força. E essa força está apontando para cima, e eu vou chamar de tensão laranja. Vou colocar subíndice para não prejudicar ninguém, tá? Então, olha só. Isso aqui é a tensão da ginasta. Isso aqui é a tensão da ginasta. Melhor. É tensão da ginasta na corda. Isso aqui é tensão menos tensão da corda ginástica atuando aqui. E aqui a tensão do teto na corda. Agora eu escrevo. O módulo da tensão da ginasta fazer assim. Temos a tensão na direção Y de novo, não tem movimento em X. Módulo dessa tensão apontando para cima, menos o módulo daquela tensão TG, essa tensão apontando para baixo, novamente igual a zero. A corda não está desamarrando e o teto não está levantando a corda, ele está paradinho. Nisso a gente encontra o quê? Que o módulo da tensão na corda com o teto é igual ao módulo da tensão que a ginasta produz sobre a corda, que é igual a 490 newtons. Ok? Vou continuar. Pessoal, para não ficar absolutamente chato, vou dar para vocês 5 minutos só para vocês fazerem o desenho. Olha a situação. Eu quero exatamente o que a gente teve antes. Eu quero achar peso da ginástica, tensão na corda e a tensão lá no teto. Tá certo? Só que agora a nossa corda não é uma corda mágica. Ela tem massa, tá certo? E em vez de eu dar massa, eu estou falando para vocês, olha, o peso dela é de 120 newtons. Deem uma pensada, como que a gente vai colocar isso no diagrama de forças? Tá certo? 5 minutos. 13h52, 57. Eu volto e faço com vocês. Pessoal, se vocês resolverem, melhor ainda. Mas é só para vocês tentarem esboçar no caderno de vocês como que vocês acham que vai ficar. Não tenham medo de fazer isso. Façam, é muito importante. O papel aceita tudo. Então, se vocês errarem sozinhos, é melhor vocês errarem sozinhos do que errarem numa prova. Ok? Então, vamos lá.
Voltei, pessoal. Fui buscar uma água também. Afinal, o professor hidratado consegue dar aula. Então, vamos lá. Pessoal, o que muda naquela situação? Eu vou refazer o desenho, depois eu coloco a transparência, mas vou até aumentar um pouco o tamanho do desenho, que agora é importante a gente ficar bem claro tudo que está sendo desenhado. Uma pergunta rápida, eu gostaria que vocês respondessem no chat, tá certo? Ou, novamente, abrindo o microfone. Eu preciso refazer a parte da ginasta? A massa Porque da... Perfeito. Quer continuar? não, porque o peso da corda não vai interferir no peso da ginasta. Perfeito. Exatamente isso, pessoal. Isso, no fundo, adicionar a massa da corda, ou seja, tornar a corda real, parcialmente real. Depois eu falo por que parcialmente real. A gente faz o quê? Só vai afetar para a gente quando a gente fazer essa descrição aqui. Essa descrição aqui continua igual. O peso da ginasta aponta para baixo. O módulo dessa força, 490 newtons. Tem a tensão que atua na caixa, que é o contato da corda com a caixa provocada pelo peso. Eu vou chamar de ginasta corda, 490 também newtons. Para cima, né? Eu não estou colocando sinais aqui, vocês estão percebendo, porque eu estou escrevendo do lado do desenho, ou seja, o desenho já está indicando peso para baixo, positivo para cima. Ah, professor, tira ponto de você porque você não colocou o desenho. Tudo bem. Tinha que ter colocado o desenho. Nossa, que Y horrível. Ok? Agora, nós vamos para a parte que vai mudar. Aqui em cima, as forças que estão atuando aqui nesse ponto aqui, uma delas, eu vou desenhar do lado, tá? Para o desenho não ficar sujo. É a própria tensão transmitida do fato da ginasta estar pendurada. Tá certo? Que eu chamei no outro desenho de tensão na ginasta na corda, só que com sinal negativo, tensão vermelha, apontando para baixo. Tem uma outra força para baixo também, qual que é? O peso da corda. Tá, que eu vou desenhar junto aqui, vou transladar aqui para cima. Que a gente sabe que é 120. Desconsiderem isso aqui, tá, pessoal? E tem a força de contato entre a parede e a corda, que aponta para cima, que é a tensão teto-corda. Agora, esses três, vou desenhar mais forte aqui o círculo, essas três forças que eu tenho que equacionar, usando em consideração as informações que eu tenho no enunciado e o meu sistema de coordenadas. Então, olha só, o módulo da tensão do teto sobre a corda,
o módulo dele é positivo, no sentido não tem sinal na frente, menos o peso da corda para baixo, o módulo do peso da corda para baixo, e menos o módulo da tensão da ginasta sobre a corda para baixo. Isso aqui tem que ser igual a zero. Com isso, agora a gente encontra, então, que o módulo é igual ao módulo da tensão da ginasta mais o peso da corda. Percebam, isso aqui eu acho sempre é importante chamar a atenção disso, que se eu transformar a corda numa corda mágica de novo, a gente vai fazer a substituição de valores. Eu só quero explicar uma coisa. Ah, uma corda sem massa. Eu vou desconsiderar esse item. Se eu desconsiderar esse item, eu recupero o quê? O exemplo anterior que a gente fez. Ok? Vamos só substituir valores para a gente dizer assim, olha, fizemos todo o exemplo. Então, 490 mais 120, lembra? No enunciado falou que é 120 newtons. A gente tem 610 newtons sendo suportados pela corda. Por que esse tipo de conta é importante? Pessoal, se você disser que uma corda... Oh, nossa, eu vou comprar 50 metros de corda e essa corda aguenta... Sei lá, vou chutar um valor errado, tá? Eu devia ter pesquisado com o mais correto antes de usar, mas fazer o quê? Essa corda aguenta 400 newtons de peso. Pessoal, vocês acabaram de ver. 400 newtons de peso não é nem uma garota de uma pessoa de 50 quilos. Provavelmente só a massa da corda pendurada, se for um local alto de cima para baixo, já cobre metade da resistência da corda. Ou seja, você sempre tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Tá? Essa que é a importância desse tipo de análise e quando você vai tornando ele mais sofisticado. Antes de eu passar para o próximo exemplo... melhor. Deixa eu mostrar para vocês o diagrama bonitinho no slide. Tá certo? Professor, Oi. desculpa interromper, eu tenho uma dúvida. No caso, esses 610 newtons seria a tensão que a garota causa na corda, não é mesmo? Não, a garota mais o peso da corda. Isso, mas é... A parte da garota é 490. Sim. Se você tirasse a garota, Não, mas só deixasse a corda pendurada, a tensão ia ser aqui no teto, ia ser de 120. Mas aí, considerando agora o peso da corda, a tensão da corda também não aumentaria por causa do peso dela? Aumentou, né? Aqui, não, da corda não. A tensão da corda não aumenta? Não, porque, olha só, essa parte aqui, eu estou estudando a garota, eu ia falar caixota, a garota, certo? Sim. O que está atuando nela? O peso dela, a ação da gravidade e a tensão aqui. Essa tensão se transmite, 490, que é o que está sendo sentido aqui. Ok. Aí tem o peso da corda também, que daí eu desenhei aqui do lado para ficar tudo... Então vai ser a tensão da corda. A tensão da corda que é provocada pelo peso da garota é só a tensão da corda provocada pela garota. São coisas separadas. Se você cortar a corda, lá aqui no... cortar, a moça largar a corda, não tem mais 490 puxando a corda para baixo, só tem o peso dela, entendeu? Sim. É no mesmo espírito do que o colega falou antes, mas é que o peso da corda não afeta a garota. Exatamente. O peso da garota também não afeta a tensão que a garota, o peso da corda não afeta a tensão que a garota vai sentir.
mas o teto são objetos diferentes. O teto vai sentir os dois pesos. Entendi. Obrigado, professor. Nada. Então vamos para o próximo exemplo. Pessoal, quando vocês forem pegar o transparência que eu vou deixar disponibilizado, eu vou atualizar, porque eu mudei um pouco as ordens. Vai ter um outro exemplo. Esse exemplo do motor. Opa, vocês não estão vendo nada, então vocês não vão ver o exemplo do motor. Certo? Só que eu não vou fazer ele agora. Tá? Vou deixar para vocês. E como ele tem a questão dos ângulos, eu vou deixar para amanhã. Eu quero avançar mais numa outra parte. Ou, se bobear, a gente retorna hoje. Ok? Só vou mudar a ordem. Olha só. Então agora estou colocando a segunda lei. Pessoal, vão lendo aí que eu vou beber água. Estou com muita sede. Muito sal na comida, eu acho. Voltando então. Esse texto aqui é importante porque ele diz o seguinte: que se você somar todas as forças e todos os valores numéricos se cancelarem, significa que não tem aceleração, o corpo está parado. Se der diferente de zero, a gente tem movimento. Parece meio bobo isso, mas eu só quero adiantar que vão existir problemas que você vai fazer o diagrama de força e ele vai te dar os valores posteriormente. Quando ele te entregar os valores, por essa relação, você vai ter que ver se esses valores se cancelam ou não. Você que vai dizer se o corpo está em movimento ou não, tá certo? Olha só, apesar de a gente ter usado já a gravidade, nesse caso a gente tem um objeto em queda livre. Um objeto está sofrendo a força da gravidade, está caindo, tem um movimento descrito pelo movimento de queda livre que a gente sabe resolver em cinemática, tá certo? Se eu colocar uma corda amarrando essa maçã, eu tenho exatamente o mesmo problema da ginástica que a gente resolveu. Acho que é importante chamar atenção para isso. Eu chamei atenção quando eu resolvi, vou chamar atenção de novo. O diagrama de corpo livre, pessoal, quando eu falo corpo livre é só um nome, tá? Ele pode estar preso. Você atuando sobre o corpo somente as forças que atuam o lado direito da igualdade da segunda lei. Esse lado, desculpa, direito não. Só o lado esquerdo, tá certo? O que eu quero dizer? Isso aqui tá certo. Você desenha o peso e fala, olha, a aceleração está apontando para baixo. Você desenha do lado. Isso aqui está muito errado. Você está desenhando a força-peso e está dizendo, a força-peso é igual a força vezes massa vezes aceleração. Então, vou desenhar ele também no... Não, está errado. Tá certo? Massa vezes aceleração não é uma força, é a força resultante. Tá certo? No caso da força-peso, a força-peso é igual à força resultante que atua sobre ele, por isso que a gente escreve aquela expressão. Agora, vou apresentar para vocês 3 casos, bem simples, mas eu acho interessante para a gente treinar. Eu acho que vocês já fizeram isso, provavelmente em segundo grau. Se vocês acharem muito fácil ou quiserem que eu aumente a velocidade, é só avisar. Vamos para o caso A, o 4A. Copiem, por favor, a figura para a gente...
Agora eu vou desenhar. Imagine agora a seguinte situação. Nós temos a nossa caixa sobre uma superfície sem atrito. Existe uma força atuando nesse objeto. Certo? E essa caixa tem uma massa M. Certo? Primeira coisa, a gente determina qual que é o ângulo. Como a gente está falando só em ideia, a gente vai fazer tudo algébrico. Nós escolhemos um ângulo θ arbitrário, diferente de 0 e diferente de 90, tá certo? Porque daí perde um pouco a graça da discussão do exemplo. Por que eu estou falando diferente de 0? Se eu falasse diferente, se eu pegasse 0, a força ia estar aqui, não ia ter decomposição. E se eu pegasse 90, a força ia estar no eixo Y, não ia ter decomposição. Vou colocar aqui o sistema de coordenadas só para ajudar a orientar a gente, inclusive para decomposição das forças. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode desenhar é, para fazer o diagrama de forças, é a força-peso. Nós temos a força-peso atuando para baixo. Qual que é o valor dessa força-peso? Massa vezes o valor da gravidade. Qual que é outra força? Pessoal, esse bloco na descrição ou desenho está dando algum indicativo de que o bloco está afundando dentro da Terra? Não. Então isso significa que tem uma força contrária, quer dizer, mesmo se estivesse afundando, ia ter uma força contrária associada com a superfície. Essa força associada às superfícies nós chamamos de força normal. Pessoal, os vetores estão fora de escala, tá? Não tô... Eles estão desenhados fora de escala. Tem uma força normal apontando para cima. Ela é perpendicular. A força normal tem a seguinte característica, pessoal. Ela é sempre perpendicular à superfície. Força normal não faz ângulo, tá certo? Ela é sempre perpendicular. Na direção Y, está faltando alguma força? Na direção Y está faltando uma força. Qual? Pessoal, a força F, eu vou deslocar ela aqui para o lado um pouquinho, tá? Depois eu desenho de novo no corpo. Com ângulo θ. Ela tem uma componente em X e uma componente em Y. Então, eu tenho f de x para cá. E o f de y para cá. Ok? Todo mundo comigo, pessoal? Primeira parte nós encontramos. Fizemos o diagrama de forças do corpo livre sobre o corpo.
Agora a gente precisa aplicar a segunda lei nas duas direções, na direção x e na direção y. Pessoal, quais são as forças que atuam na direção x? Só tem uma força atuando na direção x. F de x. Eu tenho alguma outra força para somar aqui? Não. Isso então vai ser igual à massa do objeto vezes a aceleração. Está aqui o que foi pedido. Qual que é a aceleração? F na direção x sobre a massa. A gente tem que ver se existe componente em y. A componente x da aceleração já foi encontrada. É o valor da componente x dividido da força dividido pela massa. Em y, quais são as forças atuando em y? Nós temos o módulo, hoje nós temos a normal apontando para cima. Temos o peso apontando para baixo. Módulo da normal, né? Módulo da força-peso. E a componente em x, perdão, em y apontando para cima. Isso aqui igual. Pessoal, o enunciado fala, agora eu vou retomar isso de novo, tá? O enunciado fala que o objeto está entrando dentro do solo? O desenho dá algum indicativo disso? Não. Então isso significa o quê? Que o corpo tem aceleração zero na direção y. Daqui, a gente tira que a normal é o quê? O módulo do peso menos a componente y da força. Ou seja, pessoal, se fosse um bloco parado, sem força nenhuma atuando nele, ou melhor, não, eu ia mostrar um negócio, mas mostro aqui no caderno. Melhor, um passo antes, um passo a mais antes da gente chegar a isso. Quem que é FY e quem que é FX? FY é o cateto adjacente, eu projeto isso aqui para cá, é o cateto oposto. Então é um módulo de F seno do ângulo θ e F de x cosseno do ângulo θ. Ou seja, esse termo aqui, a normal é igual ao peso menos a força F seno de θ. Por que eu estou falando isso? Chamando a atenção disso. Olha só. Se eu colocasse o ângulo como de θ igual a zero, seno de θ, seno de zero é quanto? É zero. Eu não ia ter uma componente em y e a normal ia ser igual ao peso. Vocês vão ver que é o caso de 90%, vocês vão ver que é um caso muito comum.
onde a gente tira que a força normal igual a força peso. Mas, como a nossa força tem um ângulo, e esse ângulo é positivo, ele está diminuindo a ação do peso. Ou seja, a normal é menos intensa agora com esse ângulozinho do que antes. Faz sentido, né? O peso está puxando para baixo. A normal é a reação que a Terra produz sobre o bloco, apontando para cima. E eu tenho a força F de Y apontando para cima, ele vai diminuir a ação. Ele vai diminuir a ação do peso. Tá certo? E essa aceleração do nosso bloco, no fundo, módulo de F cosseno de θ. Opa, vocês não viram isso aqui. Que é a nossa componente AY, porque não tem componente em X. Está aqui. Essa é a aceleração do nosso caso. Agora um desafio para vocês. Certo? Vamos fazer esse caso aqui. Perfeito? Então vamos fazer o desenho. Muito bem. Olha só, vamos fazer então o diagrama de forças. Nós sabemos que nós temos a força F atuando sem nenhum ângulo. Temos uma corda ideal, sem massa, sem massa, que não estica, levando o bloco, puxando os dois blocos. Esse aqui é o bloco M1. E o bloco M2, eu escrevi desse jeito para o desenho não ficar sujo. Vamos agora fazer o diagrama de força, indicar as forças que estão atuando. Se a gente olhar para o bloco 1, vamos começar pelo básico. Nós temos a força peso, P1. No bloco 2, P2. A normal. N1. A normal N2. Quais são as forças novas atuando? A gente tem que levar em conta agora a tensão que está puxando o bloco 1. Essa tensão que está puxando o bloco 1, vou chamar de T1. E a tensão de reação a T1 atuando no bloco 2, vou chamar de T2. Tá certo? Se você fizer uma análise das leis de Newton só para o bloco 1, para a tensão 1 e tensão 2, a gente tira que módulo de T1 igual ao módulo de T2. Nós vamos chamar de T para uso futuro. Perfeito? Agora o que nós fazemos? Olhamos bloco por bloco. Vou olhar bloco 1, depois olho o bloco 2 e a gente vê o que a gente explora disso. Bloco 1. Na direção Y, nós temos que a normal 1 menos o peso 1 igual a zero. Não tem movimento na direção Y. Certo? Vamos fazer o sistema de coordenadas. Y e X. Tá certo? Essas orientações são condizentes com esse sistema de coordenadas. Daqui a gente tira aqui N1 igual a P1. Módulo de N1 igual ao módulo de P1. Na direção X, nós temos T1 igual a massa 1
vezes a aceleração, ou usando a notação que a gente fez antes, t igual a m1 vezes a aceleração. Para o bloco 2, em y temos exatamente a mesma coisa. No mal 2 menos o peso 2 igual a zero. Isso leva a gente que é normal 2 igual ao módulo do peso 2. Fechando a lapiseira, pessoal. Em x a gente ganha um detalhe diferente. Temos duas forças em x. Só olhar a figura. Força para frente no sentido da esquerda para a direita positivo, e a tensão T no sentido contrário. Então a gente tem força menos módulo de T2 igual a massa 2 vezes a aceleração, usando a notação que a gente utilizou acima, menos T igual a M2 vezes a aceleração. Agora, a gente percebe que nós temos duas equações e duas incógnitas. Quais são as incógnitas? T e aceleração. Vamos montar um sisteminha. Módulo de F menos T igual a M2 vezes a aceleração. A gente soma esses elementos e a gente tem o quê? Cancela, cancela. F igual a M1 mais M2 vezes a aceleração. Dá pra gente aceleração igual a F dividido por M1 mais M2. Tá aqui, perdão. Percebam que esse resultado significa que se a gente pegasse um único bloco de massa M1 mais M2 e aplicasse a mesma força F, nós teríamos o mesmo efeito. Por quê? Porque no fundo a tensão não importa. Quer dizer, ela importa para carregar um bloco, puxar outro bloco, mas se eu olhar o sistema como um todo, olha só, o sistema como um todo, aí esse sistema, a tensão não importa. Obviamente, você pode querer achar o valor da tensão, a gente recupera essa expressão da seguinte maneira. Eu pego a expressão na direção x, achando a tensão. Então, T igual a M1 vezes a aceleração. A gente sabe qual que é o valor da aceleração. A tensão é M1 vezes F dividido por M1 mais M2. Percebam que a tensão que puxa o bloco 1 tem um valor menor que a força F. Afinal, a soma de M1 dividido pela soma de M1 mais M2 é um número menor do que 1. Tá certo? Então vamos agora explorar outros casos. Olha só. Agora, vamos pegar mais um exemplo, a gente consegue trabalhar mais um. Isso aqui são casos mais sofisticados que a gente vai explorar, se tudo der certo amanhã. O famoso plano inclinado, o terror dos estudantes. Tomara que não seja para vocês. Pessoal, como que a gente consegue melhorar essa discussão? Você já viu que só de colocar o atenção já ficou interessante, porque a gente viu, por exemplo, uma coisa que eu não chamei atenção,
que o colega perguntou? Ah, então quer dizer que o colega perguntou assim, então a força que o bloco 1 vai sentir é o F2? É o mesmo valor de F? Não é, tá aqui, ó. Lembra, T1 igual... T1 igual ao módulo de T, que eu chamei de módulo de T2, T1 igual ao módulo de T2, que é igual ao módulo de T, ou seja, isso aqui é igual a T. Olha o valor da tensão que está atuando no bloco 1. Não é F. É a massa da partícula 1 dividido pela soma das duas forças, das duas massas. Isso não é F. Isso tem um outro valor. Tá certo? Vocês têm que explorar bastante esses diagramas e todos os significados, tá? Por isso que eu estou chamando a atenção. Então, eu já respondi o que o colega perguntou. Essa força aqui não está atuando integralmente aqui. O que está atuando integralmente aqui, o que está atuando aqui é essa força que é menor. Porque, ó, M1 dividido pela soma de M1 e M2, isso aqui dá um número menor do que 0, menor do que 1. Então, tem uma força menor do que a força aplicada aqui, puxando esse bloco. Ok? Agora, retomando. Como que a gente vai tornar essa descrição mais realista? Vamos trazer o atrito, pessoal. Qualquer sistema tem atrito, mesmo que seja pouquinho. E o que é o atrito para a gente? São essas imperfeições nas superfícies. Ok? Essas imperfeições na superfície produzem aquela resistência que a gente conhece como atrito. Tem dois atritos, vocês viram naquele conteúdo. Tem o atrito estático e cinético. O estático é aquele atrito que impede de você começar o movimento. Ele é expresso por essa relação aqui. Força de atrito estático é menor que μ0, que é o coeficiente de atrito vezes a normal. E depois que esse valor é rompido, a gente passa para o que a gente chama de atrito cinético, onde a gente tem Fc, o atrito cinético, igual a μc, que é um outro coeficiente, vezes a normal. E está um gráfico representando cada instante. O objeto está parado, sem nenhuma força. Aí começa a aplicar uma força. A força de atrito estático é igual que a força aplicada, só que não é suficiente para fazer o movimento se iniciar. Quando o movimento se inicia, o coeficiente de atrito cinético, estático e cinético, eles são diferentes. O cinético é menor que o estático. Então, o que acontece? Tem essa queda abrupta. E o objeto começa a andar. Vocês já perceberam isso? Às vezes vocês tentam empurrar algum objeto e para fazer ele começar a movimentar parece que é muito difícil, mas depois que ele anda, fica tranquilo. É essa a diferença desse coeficiente de atrito que fazem isso para a gente. Ok? Aqui alguns exemplos de coeficientes de atrito. Borracha sobre concreto. Esse aqui é estático, esse aqui é cinético. Borracha sobre concreto 1 e 0,8 para o atrito cinético, como eu falei, ele é menor. Aço sobre aço a seco, 0,80 e 0,60. É bem alto. Vocês já devem ter visto a dificuldade que é você tirar duas folhas metálicas que estão uma sobre a outra. A menos, claro, que ele esteja com lubrificação.
E reduz absurdamente. Madeira sobre madeira e neve sobre neve. Ok? Professor, o que caracteriza o atrito? Pessoal, o atrito é sempre contrário ao movimento. Tá certo? Se existe movimento, se a força está sendo aplicada numa direção, o atrito está atuando na direção contrária. Ok? Agora, nós vamos ter mesma situação anterior, os 3 blocos, só que com atrito. Pessoal, eu quero realmente tentar avançar amanhã alguns outros exemplos. Eu quero terminar, eu vou fazer então esse caso o mais complicado e vou deixar para vocês explorarem os outros 2. Tudo bem? Então, olha só. Só que aqui eu vou deixar como lição de casa para vocês. Eu vou fazer só o diagrama e vocês vão ter que encontrar, a partir do diagrama que nós encontramos agora, a aceleração e amanhã eu pego com vocês para continuar daqui. Que vai ser bem rápido. Olha só. Nós temos a nossa força F. Quais são as forças que vão atuar? No bloco 1, temos a tensão 1, afinal o bloco está sendo puxado por essa cordinha aqui. Temos o peso 1. E temos a normal 1. Temos o peso 2. E a normal 2. Desculpa, desenho com a mesma cor. O que tem de diferente aqui agora é que nós temos as forças de atrito. A gente já viu pelo caso anterior que o bloco está se movimentando nessa direção. Se a gente está tratando agora de caso com atrito, e a gente sabe que o atrito é contrário ao movimento, então a gente vai ter o atrito cinético. O bloco está em movimento 1. E o atrito cinético, força de atrito cinético 2, ambos apontando em copos diferentes. Então, olha só, os 2 copos ganharam uma força a mais. Qual força a mais? Atrito cinético 1, no sentido contrário, atrito cinético 2, no sentido contrário. Faça um diagrama de forças. Tá? A gente tem 10 minutinhos. Vamos fazer a descrição, então. Vai ser rápido, vamos deixar zerado para amanhã. Aí vocês fazem os outros casos, tá? Os outros 2 blocos. Bloco 1. Na direção Y, normal 1, menos peso 1, igual a 0.
A gente tira o resultado que vocês já devem conhecer, normal menos peso, igual ao peso. 1. Na direção X, a coisa fica mais interessante agora. Eu tenho tensão 1 para cá, só que agora eu tenho atrito no sentido contrário, menos a força de atrito cinético 1, igual a massa 1 vezes a aceleração. O bloco 2, normal 2 menos o peso 2 igual a 0. Normal 2 igual ao peso 2. Na direção X, eu tenho a força F, módulo dela, positivo, está aqui, menos módulo da tensão 2, menos a força de atrito cinético 2, igual ao quê? Massa 2 vezes aceleração. Fazendo uso de novo eu pego as duas equações e agora eu vou trabalhar com elas. Eu tenho tensão menos atrito cinético 2, 1, perdão, igual a massa 1 vezes aceleração. Eu tenho força F menos a tensão menos atrito cinético 2 igual a massa 2 vezes aceleração. Somo novamente, quero me livrar da tensão. Massa 2 vezes aceleração. Lembrando, atrito cinético 1 é igual a Mi cinético 1 vezes um módulo da força normal e força cinética 2, de atrito cinético 2, igual a Mi cinético 2. Mi cinético 1, vamos dizer que o coeficiente de atrito dos dois materiais, das duas caixas são o mesmo. Mi zero, qualquer. Tá aqui. Aceleração igual a F, módulo de F, né? Esqueci o módulo aqui, pessoal. Menos FC1 mais FC2 dividido pela massa 1 mais a massa 2. Ok? Agora eu substituo por essas expressões aqui e vou lá. Mi zero, normal 1 mais normal 2 dividido por M1 mais M2. Mas quem que é normal 1 e normal 2? Massa 1 vezes a gravidade. E massa 2 vezes a gravidade. Lembra quem que é o peso? Daqui, ó.
Numa 1 igual a peso 1, numa 2 igual a peso 2. Mais M2. Está aqui. Percebam, se a gente comparar com a expressão anterior, a força de aceleração era a força dividida por M1 e M2, quando a gente não tinha atrito. Quando a gente tem atrito, a gente tem esse fator aqui que está diminuindo o valor da aceleração, ou seja, com atrito, a aceleração... Opa, vocês não estão vendo. Com atrito, a aceleração é menor. Só uma coisa importante, toda vez que vocês generalizam um problema, a melhor maneira de você saber se esse problema está certo é se ele recai no caso anterior. Se eu disser que não tem atrito, o que acontece? Esse termo todo some e eu tenho o resultado anterior. Isso é um ótimo indicativo de que os resultados estão certos. Encontrem o valor da tensão e façam o mesmo teste.